Boa noite, gente. Boa noite. É bom a gente estar aqui, né, como família. Então esse é o nosso tempo de juntos contemplar a glória de Deus. Eu fui procurar o que é a glória de Deus, né? Tem alguns versículos que eu quero compartilhar com vocês. E eu encontrei: a glória de Deus é a sua presença carregada de bondade, graça e compaixão. Êxodo 33:19 diz assim: e Deus respondeu: diante de você farei passar toda a minha bondade, e diante de você proclamarei o meu nome. O Senhor: terei misericórdia de quem eu quiser ter misericórdia, e terei compaixão de quem eu quiser ter compaixão. E no Salmo 19:1 diz assim: os céus declaram a glória de Deus, e o firmamento proclama a obra das suas mãos. Podemos elevar as nossas vozes a Ti em adoração e em louvor. E apesar de nós, Pai, Tu és um Deus tão grande, um Deus tão maravilhoso, que nos ama e que cuida de nós. Sabemos que temos tanto a aprender, Pai, de Ti, para nos tornarmos cada dia mais parecidos contigo.
Às vezes é uma tarefa tão difícil, Pai, porque somos tão pecadores e não somos merecedores. Mas nós te damos graça, Pai, porque a tua misericórdia se renova cada manhã. E a gente pode acordar, Senhor, e perceber que o Senhor é um Deus tão maravilhoso, que se importa com a gente. Apesar de sermos tão falhos, nós te louvamos e nós te glorificamos nessa noite, Pai. Pedimos que o Senhor fale agora aos nossos corações, que o Senhor use o seu servo Leandro para falar através a nós, Pai, através da tua palavra, que toque realmente os nossos corações, Pai, e que possamos sair daqui esta noite, Pai, diferente do que chegamos, Pai, e que possamos pôr em prática todos os dias aquilo que tu desejas, Pai, que tu esperas de nós. Muito obrigada, Senhor, por essa noite, por mais esse tempo aqui juntos, Pai. Em nome de Jesus que eu oro. Amém. Amém. Boa noite. Boa noite. Sei que vocês vêm falando de 1 João, né? Não sei como tem sido até agora, com certeza melhor do que hoje. Né? Eu passei preparando, tenho tempo já nesse assunto, batendo nesse assunto. Deus tem falado comigo muito sobre isso, né? Quando o Roberto me convidou, isso é 1 João, não eram os textos que eu vinha lendo, mas o assunto é o mesmo, porque a Bíblia é uma só, né? Mas o que eu tenho percebido, eu quero desafiar vocês também a pensar sobre isso, né? Principalmente o pessoal mais antigo de igreja, não de idade, e sim mais antigo de igreja, né? Na década de 70, 80, a Janice, que já participava do louvor, qual era o tema das músicas, Janice? O tema? Quais eram os temas mais cantados? Acho que amor era o tema. Sim. Guerra, luta, batalha espiritual, amor, sempre se cantou sobre isso. Mas eu me lembro das primeiras músicas que eu passei a ouvir, era sempre sobre batalha, sempre sobre guerrear, sobre estar preparado para a luta, preparado para a guerra. Então, era um povo preparado para a guerra, né? Se gostava de falar sobre Davi, sobre como Davi derrotou Golias. E hoje, eu tenho percebido, não no meio das igrejas, no meio dos pastores que eu tenho ouvido, que eu tenho estudado, falar sobre esse amor, mas principalmente sobre esse pai, principalmente paternidade, né? Que é o texto, que é o que João está falando sobre o amor, né? João é o apóstolo do amor, mas ele está falando sobre paternidade, sobre sermos escolhidos filhos, sobre sermos adotados, né? Então, se a gente estudar tudo que João escreveu, ele vai vir com o seu evangelho diferente dos outros, né? Temos 3 evangelhos sinóticos que falam sobre os mesmos acontecimentos de visões diferentes, e João com uma visão totalmente diferente dos outros, né? Falando sobre mas falando sobre o quê? Sobre quem é Jesus. Quem era Jesus realmente? O que ele veio fazer aqui? Então ele traz os 7 milagres, né? Que Jesus, os outros também traz, mas ele traz 7 milagres que Jesus fez: curar o cego, curar a filha do empregado lá do rei, o cego no tanque, o leproso no tanque, o cego, né? São 7 milagres que Jesus faz, começando pela água em vinho, e fala sobre 7 citações de Jesus dizendo: eu sou, enquanto os outros não falam. Jesus diz: eu sou a ressurreição, eu sou o pão da vida, né? Então, demonstrando quem é Jesus. Aí a gente volta para a música, né? Quem é Jesus? Eu preciso saber. Quem é Jesus? Eu preciso conhecer. Nós precisamos, como a Janice falou, né? A gente precisa conhecer Jesus. E a gente só se torna amigo de alguém quando a gente anda junto, né? O Roberto e eu, a gente não teve a oportunidade de andar junto, né? Assim como a maioria de vocês, que a gente teve mais tempo, mais caminhar junto. Pô, nós somos amigos até infelizmente até um patamar, vamos dizer assim, né? Porque a gente não tem convivência suficiente. Então o Roberto provavelmente tem outros amigos mais chegados que ele vai ter mais
condições ou confiança para confessar coisas assim como eu, né? Tem outros amigos mais chegados. Então a gente só vai conseguir ter uma amizade plena se a gente voltar a jogar aqui. Aí cabe a Deus, aí cabe unicamente, exclusivamente a Ele, né? Se Ele quiser, a gente está pronto, né? Então assim, o que a gente que está, mas o que você fala com isso? O que tem a ver isso? Nós tivemos na semana passada um retiro de adolescentes, a gente está com a camiseta, Thalita e eu aqui, lá em Camaquã, né? Foi um retiro das comunidades da região ali toda, então tínhamos 130 adolescentes, né? Fora a equipe de liderança. Nós começamos lá fazem 5 meses, né? Mais ou menos, que a gente começou o nosso grupo. E a gente varia, não baixa de 12 a cada reunião, mas vai de 12 a 30, né? E nós começamos a perceber que só a sexta-feira à noite não era suficiente. A gente não conseguia ter intimidade com eles e nem Bíblia suficiente na vida de um adolescente com uma noite. Então nós criamos o FEED, né? Fundamento, Evangelismo, até eu posso mandar para vocês a tradução que eu não vou lembrar agora. É Fundamentação, Educação, alguma coisa em Deus, né? Juntamente com outro casal lá que faz a liderança conosco, nas quartas-feiras, na cozinha da igreja, nós começamos na salinha dos pré-adolescentes com 12 e já estamos em 18. E gente, não tem comida, não tem brincadeira, não tem quebra-gelo, é Bíblia. A gente está estudando Efésios, né? Começou com um livro bem simples, né? 5 versículos, 8 versículos, dependendo da parte, lê e conversa. Lê e conversa. Explicado e conversado versículo a versículo. E engraçado que vem mais visitantes nesse do que na sexta, onde a gente tem louvor, onde a gente tem brincadeiras, onde a gente tem palavra mais curta, mas tem bastante tempo de brincadeira. Vem mais gente, mais visitante, que eles trazem, não é assim, o cara surgiu do nada. Eles convidam, eles trazem os colegas, né? Então assim, quando a gente pensa, a igreja diminuiu tanto, né? A senhora falou, já tivemos tantas pessoas, mas o que atrai as pessoas? Eu acho que chegou, e eu já venho falando aqui da gente mudar a nossa mentalidade. Acabou o tempo de alimentar crente velho. A gente não faz culto para alimentar o crente velho. O crente velho, como eu me considero crente velho, tá? O crente velho tem que vir no culto para ministrar na vida dos outros, não só para receber. Então eu tenho que vir preparado, eu tenho que vir sabendo que Deus vai me usar na vida do meu irmão que está lá. Amém. Amém? Amém. E João está falando sobre isso. Se eu olho para o meu irmão e eu não o amo, não resolve nada. Se eu não amar aquele irmão que está do meu lado, eu estou mentindo. A obra de Jesus é nula. Ele já vem dizendo isso nos 2 primeiros capítulos, agora ele vai reforçar. Vamos abrir nossas Bíblias aí, vamos ler um pouquinho e vamos continuar conversando sobre isso. 1 João 3, do 1 até o 6. Vejam que grande amor o Pai tem nos concedido, a ponto de sermos chamados filhos de Deus. E de fato, somos filhos de Deus. Por essa razão, o mundo não nos conhece, porque não conheceu a Ele. Amados, agora somos filhos de Deus, mas ainda não se manifestou o que havíamos de ser. Sabemos que quando Ele se manifestar, seremos semelhantes a Ele, porque haveremos de vê-lo como Ele é. E todo o que tem essa esperança nele, a si mesmo se purifica, assim como ele é puro. Todo aquele que pratica o pecado também transgride a lei, porque o pecado é a transgressão da lei. E vocês sabem que ele se manifestou para tirar os pecados, e nele não existe pecado. Todo aquele que permanece nele não vive pecando, e todo aquele que vive pecando não ouviu nem o conheceu. Amém? Vamos orar mais uma vez? Senhor Deus, queremos clamar pela Tua presença, queremos clamar pelo derramado do Teu Espírito Santo nessa noite aqui, Senhor Deus. Reconhecemos, como a Janice já disse, a nossa pequenez, a nossa incapacidade de reconhecer o que Tu tem feito, Senhor. Nós queremos ver, Senhor Deus, o Teu mover dessa igreja nas vidas dessas pessoas aqui. Nós queremos ver, Senhor Deus, as árvores balançando para poder Te seguir, Senhor.
Então leva essa igreja para onde tu quer, Senhor Deus. Leva essa igreja para o caminho que tu desejas que ela siga. Amém. O nosso amor, Senhor Deus, que não seja só o primeiro, mas que seja um amor eterno a queimar em nós, a transbordar em nós, Senhor Deus, porque nós necessitamos de Ti, nós necessitamos da Tua presença, Deus. Então faz a Tua obra na minha vida e na vida de cada um aqui, para que nós possamos ser instrumentos em Tuas mãos, que nós possamos ser o barro na mão do oleiro que é Tu, Senhor Deus. Então molda cada um de nós para fazer a Tua vontade, molda cada um de nós a ser o que Tu queres, porque Tu, Senhor Deus, diz que eu sou Teu filho, então eu reconheço que eu sou Teu filho, e eu declaro na vida de cada um nessa noite aqui, que nós somos Teus filhos, porque Tu nos amou primeiro, Tu morreu naquela cruz por nós, para que nós pudéssemos estarmos aqui nessa noite, dizendo: sede bem-vindo aqui, Senhor Deus, habita nessa casa que Tu tem formado, transforma, muda o que tem que ser mudado, para que a gente possa ser mais parecido contigo. É que eu clamo em Teu nome, Jesus. Amém. Amém. Então o amor que me amou, né, que 1 João 4,19 diz, nós o amamos, alguém lembra o versículo? Nós o amamos porque Ele nos amou primeiro. Então não partiu de nós. Não fui eu que acho que era numa sexta-feira à noite, dia 17 de abril de 1999, sentei na minha cama e disse: olha, acho que eu tenho que aceitar Jesus. Então tive uma grande ideia, vou aceitar Jesus. Esse foi o dia que eu reconheci que precisava Ele. Mas o dia que Ele me amou foi quando Ele decidiu na eternidade morrer por mim. Quando lá na eternidade Ele disse: olha, a justiça de Deus exige sangue, a justiça de Deus tem que ser paga. E esse, então, o amor perfeito de Deus, então, meu filho vai morrer para que haja a justiça, né? E João fala sobre salvação. O Evangelho de João nos traz a salvação, e as cartas de João nos trazem a santificação. Vamos falar sobre a santificação, como a gente pode ter uma vida santa. E aqui ele está nos dizendo que aquele que vive em pecado não conhece a Deus, porque ele não conheceu o pecado. Ah, mas então quer dizer que eu não vou pecar mais, quer dizer que agora eu aceitei Cristo, não peco mais. Não é isso. Ele está falando em viver em pecado, né? É diferente de pecar. Pecar a gente vai, infelizmente a gente continua aqui, e ele está dizendo que a gente não viu Ele plenamente. Quando nós vemos Ele plenamente, a gente não vai pecar mais, porque a gente já vai estar na glória, aí nós não pecaremos. Então ele disse assim: o amor que me amou, que deu a vida por mim, tem que ser conhecido. E como ele vai ser conhecido? Como as pessoas que estão lá fora, como os seus vizinhos, os seus colegas de trabalho vão conhecer a Cristo? Alguém faz ideia como é que elas vão conhecer a Cristo? Pode estudar, é uma brincadeira, pergunta e vocês respondem. Como essas pessoas vão conhecer a Cristo? Pelo testemunho. Pelo testemunho. Pelo meu testemunho, pela minha vida, principalmente pela minha vida. Talvez uma pessoa dessas não venha aqui, talvez ela não vá numa célula, mas ela não consegue não me ver. O meu colega de trabalho, principalmente eu, na posição que hoje eu faço, não tem como ele não me ver. Então é ali que eu estou evangelizando, né? Eu, depois de muito tempo, olha, eu converso para vocês, eu já tenho 15 anos de Banrisul, é a primeira vez que eu tenho clientes indo na igreja, que a gente tem a oportunidade de conversar, a oportunidade de ter relacionamento de verdade, e o pessoal está indo na igreja, sabe? Um já vê a mudança na vida do um, outro está mais ou menos, tal, mas o pessoal está: cara, o que tu tem? O que tu está fazendo diferente? Né? Eu percebo alguma coisa em ti. Ah, eu faço alguma coisa melhor que os outros? Não, é que eu não estou pensando só no negócio, eu estou pensando na vida daqui. Então quando a gente pensa que eu vou vir na igreja para receber um louvor, agora vou lá que vai ter uma banda né, que vai estar o Gui e ele, que é maravilhoso, e realmente eles são muito bons, mas eu vou vir só porque não, agora não está a Janice no playback, eu não quero. Ah, no final de semana era o Roberto que pregava, tá legal? Essa semana é o fulano, eu não vou. Eu venho aqui pelo louvor, eu vou em qualquer outro lugar pelo louvor, ou eu vou por Jesus? Né? Eu não me vejo
Aí, claro, são sempre decisões, gente. Não são decisões que nós, como pessoas, a gente toma. Eu não me vejo em outra igreja enquanto ela que não fosse aqui. Ah, mas tem um pingo de gente que não me interessa. Mas essa é uma decisão minha. E não cabe a julgar aqueles que saíram. A gente tem que pensar o quê? Em quem não está na igreja. Quem não conhece a Cristo. É esse que a gente precisa. É essas pessoas que a gente tem que falar de Jesus. Né? Ah, como eu queria ver de novo todo mundo lá, Paulo Ricardo, João, todo aquele pessoal velho de volta na igreja. A gente vai ver isso no céu depois. Vamos trazer para cá quem não conhece a Cristo. Amém? Vamos falar para essas pessoas. Deixa quem partiu, abençoa, né? Abençoa e que vão. Que sejam, e eu oro para que Deus realmente fale nos seus corações e que eles encontrem a Jesus em outro lugar. Eles podem já conhecer Jesus, não é que eles não conhecessem, mas que eles se sintam amados em outro lugar. Porque é só receber, a gente não precisa. A gente precisa que Deus toque nos corações. Então, assim, hoje frequentando uma igreja, que é uma igreja mais jovem, né? Sim, é uma igreja onde as pessoas têm bem menos tempo de conversão, então está todo mundo no gás, está todo mundo no fogo. E aí, de novo, né? Aquele meu diferencial, né? Eu tinha pavor de falar de fogo, de queima. Então, deixa queimar, Jesus. Deixa queimar, queima em mim, toca fogo, né? Só não vai me ver sapateando. Eu estava orando na sexta, nós tivemos um encontro, né, de jovens e adolescentes, né? E isso também é legal. Era quarta-feira, o menino da bateria me manda porque a gente não tem louvor no Teams, né? Não tem ninguém que toque, porque é sexta-feira. E no sábado tem os jovens. Aí o menino da bateria disse, vou fazer uma louvorzão, eu tô com saudade, não sei o que. Cara, só a bateria não me adianta. Aí chamei o irmão lá, que é o nosso líder do NC, da célula. Toca violão para nós? Toco sim. Aí eu liguei pro pastor de jovens lá, o Pedro, não quer tocar teclado para nós? Tá livre na sexta? Tô. Aí o Anderson, por que a gente não faz uma louvorzão de jovens e adolescentes? Assim, de quarta para sexta, tava armado o louvorzão. Né? Sem pensar, não, que a gente não ensaiou. Vamos ensaiar, chegamos uma hora antes lá, toca pau. E aí sobrou a palavra para mim. E agora? Tem que preparar para domingo, tem que preparar para sexta. O que eu faço, Senhor? Vou usar a mesma palavra? Dá para usar, dá para fazer, porque tinha a ver com os adolescentes que estavam voltando do retiro. E Deus para mim, não é isso. Não é isso que tu tem que falar. Para esses aqui não é isso. Para esses aqui, tu vai começar lá da base. E aí o que eu peguei lá, meu telãozinho lá, e desenhei um abismo ligado. Os adolescentes já têm falado direto. E, gente, é uma ferramenta mais velha que andar para frente e que eles entenderam plenamente. Nós estávamos lendo de novo a semana de Efésios, no fim de eles, mas isso aí tem a ver com o abismo, né? Com a cruz, eles, perfeito. Então vamos usar no jovem. Gente, coisa mais difícil para mim, fazer apelo. Coisa mais difícil, né? Quem vem de 20 e tantos anos de aliança fazer um apelo para que o pessoal venha à frente. Isso é retiro que se faz, né? Não no meio do culto. E eu tenho aprendido a deixar Deus fazer. Deixa Deus fazer. E o pessoal gosta de chorar. O pessoal gosta de se derramar, não tem vergonha. Coisa que nós velhos de igreja, a gente tem muita vergonha de chorar. No retiro dos adolescentes, além de pular, além de brincar, na hora da oração a galera vem na frente e se derrama. E a gente tem um chorãozinho lá, tem uns 4 que se abraçaram e choraram, olha, ficaram uma hora deitados no chão chorando. No cu da fogueira lá, deitado no chão chorando, se esvaindo. E aí depois eles dizem assim, como é bom, né? Dizer, como é bom chorar, né? Deus fazendo a gente, como é tocar. E outra coisa que para nós, de novo, e eu ainda tenho que trabalhar isso na minha vida, não que eu não acredite, claro que eu acredito no dom de línguas, mas o horário em línguas para mim ainda é bem novo. Mas tu vê assim, adolescente, com 12 anos, que realmente foi tocado, Deus chorou, daqui a pouco estava lá, né? Não querendo aparecer para os outros, mas simplesmente introspectivo e saindo palavras da boca dele que não tinha que entender. E não era aquela repetição que a gente acostuma, de realmente mover de Deus. Então a gente precisa se permitir essas coisas. Né? Tem que falar línguas. Eu continuo achando que não tem. A Bíblia em nenhum momento diz que todo mundo é obrigado a falar em línguas. Não é verdade. Né?
Até diz que todo mundo tem que amar, porque o amor é maior do que o dom de línguas. Então assim, o mover de Deus, a gente tem que se permitir. E é isso que João está falando aqui. Vejam que grande amor tem nos concedido o Pai, de sermos chamados seus filhos. E de fato, somos filhos de Deus. Por essa razão, o mundo não nos conhece. Então a gente vai continuar sendo rejeitado muitas vezes. Por essa razão, a gente vai continuar muitas vezes sendo chacota. Né? E aí essa era a batalha dos anos 70, né? De estar pronto para a guerra. Mas eu vi essa semana a pregação do Paulo Borges, e ele falou uma coisa muito interessante. Davi, quando ele foi lá ver os irmãos, ele não levou pedras. Ele era o carregador da merenda. Ele só estava levando comida para os irmãos. Quando ele chegou lá, e aí sim, que ele viu o gigante, e ele foi tocado por Deus, foi lá, juntou 5 pedras, isso a gente já falou, porque foi da outra vez, porque eram 5, né? E derrubou o gigante com uma pedrada, né? Mas ele não estava levando pedra, ele não estava indo para a guerra. Havia uma guerra, mas ele não estava indo para a guerra. Ele era só o entregador da merenda, era só a teleentrega do X. Mas ele estava pronto. E é assim que a gente tem que ser. Nós temos que vir aqui, não para a batalha. A gente tem que vir aqui para alimentar o nosso irmão. A gente tem que estar onde estiver, pronto a alimentar os nossos irmãos, e Deus vai nos usar quando Ele quiser, da forma que Ele quiser. Mas a gente tem que estar pronto para a batalha nesse sentido, não com armas, né? A batalha de Deus não é lutada com armas hoje. Ela é lutada com amor, com misericórdia. E aí agora a gente vê Israel sendo atacada de novo, mesma história de sempre, né? A luta eterna dos árabes contra os judeus. Gente, e é tão mesquinho isso, que em tudo é motivo da gente brigar de direita e esquerda. Ah, porque não declarou que é ilegal. Não, então tem que matar tudo. Ah, mas tem gente que não está envolvida. Aí a gente fica nessa briga, esquecendo que tem um Deus que também morreu por aqueles lá, mas que eles não conhecem. Né? O povo de Israel, agora tem os videozinhos, pessoal perguntando para os judeus quem é Jesus. Né? Não, Jesus foi um parente meu, teve um que diz assim, é um primo meu. Né? Veio lá na mesma família, na mesma linhagem e tal, né? Um judeu falando, mas eles também não reconhecem quem é Jesus. Assim como o muçulmano, também não reconhece quem é Jesus. Eles têm um Deus. A gente sabe toda a história do povo escolhido de Deus, que são judeus, né? Mas aqueles que estão lá também não conhecem a Cristo. Então nós temos que orar. Nós temos que, claro, não pensar só na salvação. Vamos trazer os brasileiros tudo para cá e deixa que os outros morram, né? Não, a gente tem que orar por esse povo. A gente precisa amá-los, porque eles precisam conhecer o amor que morreu por cada um deles, o amor que morreu por nós, né? Mas, Leandro, eu tenho sentido medo. Eu tenho medo de fazer isso. Eu tenho medo de realmente me entregar para Deus. Eu não estou dizendo para você entregar a sua vida, que eu espero que você já tenha feito isso, entenda plenamente o que foi isso. Eu digo de entregar aquilo que tu está guardando. Aquela coisa que a gente continua guardando no bolso, dizendo, não, isso aqui eu cuido. Né? Quantas vezes, eu pelo menos levo muitas vezes na mesa que dizer, não, deixa que essa parte, deixa que essa parte eu cuido de Deus. Te entrego tudo, mas a carteira é minha. Te entrego tudo, mas lá em casa quem manda sou eu. Né? Te entrego tudo menos isso. O que você tem guardado ainda? O que você não está se permitindo entregar a Deus? E por muitos anos isso que eu estou falando para vocês era o que eu não permitia a Deus. Esse mover, esse tocar. Eu não estou dizendo que você tem que virar pentecostal. Estou só te desafiando a deixar o mover de Deus se tocar, o mover de Deus na tua vida. Isso que eu estava falando, que aí na hora que eu orei, né, a gente estava, sempre na celebração a gente tem um momento de oração ali. Aí o Pedro estava lá, eu orei. Aí quando eu abri os olhos, eu estava falando assim, cara, esse é o mais pentecostal que você vai ver de mim. Que é levantar um pouco mais a voz na oração. Mais do que isso, não vou sapatear aqui, não vai descer o fogo todo, né? A não ser que Deus queira mesmo, mas não vai. Né? Porque a gente fica se segurando para Deus não tocar. Porque a gente aprendeu a vida toda que não é assim que se faz.
É como, a Janice com certeza sabe muito bem disso, é como um homem que está numa cama de hospital e não consegue ir aos pés, porque ele tem que levantar. O cara está deitado, né? Bota ali, não vai, né? Consegue usar o mato, né? Não vai, porque nós temos a vida toda, o nosso cérebro é preparado para ir de pé, fazer aquilo, né? Então nós somos inconscientemente assim também com Deus. A gente não permite que Deus toque em algumas áreas da nossa vida. A gente não permite que Deus faça algumas coisas na nossa vida. E João está dizendo assim: permita, né? Deixe esse pecado. Aquele que vive pecando. Mas o que seria? Aqui a gente não tem ninguém, né? Que é, pelo menos hoje, que seja casado. Conheça aqui, é um casal que é só juntar. Não temos. Mas isso é viver em pecado. Eu tenho um pecado contínuo na minha vida. Que eu posso resolver, eu posso. Eu só ir lá casar, vir na igreja casada, resolvido. Mas se isso não for resolvido, é um pecado contínuo. E João está dizendo que aquele que vive pecando é de quem? É do diabo. Não é de Deus. Ele vai continuar, né? Se a gente continuar lendo. Que aí no 7 diz assim: filhinhos, não se deixem enganar por ninguém. Aquele que pratica a justiça é justo, assim como ele é justo, ele Deus, né? Aquele que pratica o pecado procede do diabo, porque o diabo vive pecando desde o princípio. Então, viver em pecado, aí a gente pode dizer: será que realmente conheceu a Cristo algum dia? Será que realmente, e a gente sabe, a gente já viu tantas pessoas que conviveram conosco por tantos anos e abdicaram da fé totalmente. Aí a gente fica naquela luta, né? Mas se entregou a vida uma vez, é suficiente? Mas será que entregou? Eu prefiro não arriscar, né? Será que essa pessoa passou a vida toda? Será que realmente ela conheceu a Cristo? Porque a palavra nos diz, ele é irresistível. Deus é irresistível, a gente não consegue resistir a Ele. Mas para isso precisa haver uma entrega verdadeira. O 9 diz assim: todo aquele que é nascido de Deus não vive na prática do pecado, porque nele permanece a semente divina. Ora, esse não pode viver pecando porque é nascido de Deus. Então, se a semente habita em nós, a gente não vai viver pecando. Está resolvido. A equação está resolvida. É duro porque a gente sabe, conhece muitas pessoas, né? E tem amados nossos aí que abdicaram da fé, largaram tudo para fazer a sua vontade. Só cabe a nós orar, só cabe a nós clamar, continuar amando, porque se a gente rejeitar essas pessoas aí, sim, então cabe a nós amar, mas isso nos traz medo, isso nos traz insegurança, porque nós não somos perfeitos. Então João fala sobre salvação no seu evangelho, fala sobre santificação nas suas cartas. Em Apocalipse ele vai falar sobre o quê? Sobre a glorificação, né? Sobre como a gente foi salvo por Deus, como nós estamos sendo santificados por Ele e como nós seremos glorificados, né? Ele vem com o amor, né? Todo o amor que ele mesmo se auto-intitulava, né? O discípulo que Jesus amou, né? Porque ele deitou a sua cabeça no ombro de Jesus. E ele vem com esse amor no seu evangelho, ele vem com esse amor nas suas cartas. Em Apocalipse ele vem nos dizer como a gente vai ser glorificado, como Deus vai glorificar a sua igreja, não individualmente, mas como Ele vai glorificar a sua igreja e como a gente vai estar na eternidade. E aí sim, aí vai ser só festa. Aí não tem crente velho e crente novo. Aí é só crente. É só irmão, né? Como é que vai ser? Bom, já não sei. Aí já não é comigo. Como vai ser lá? Como é que vai ser? Não sei. Aí eu lembro sempre, eu esqueci o nome da irmã, que foi lá para Pelotas. A mãe do João Pedro. João Pedro? É? Eu sei. Eu sei que... Bom, você não vai, uma velha. Uma irmã mais velha. Que ela dizia, quando chegar lá no céu, provavelmente eu vou estar chamuscadinho lá atrás olhando Jesus assim. Mas eu vou estar lá.
Imagina toda a galera que vai ter lá em cima, né? Todo mundo que, né? Aquelas pessoas que a gente conheceu, que já partiram lá, se alegrando com a gente em ver Jesus. Então eu também acho que eu não vou ver Jesus de perto, vai estar lá longe, mas eu estou lá. A sua luz vai ser imensa, que não vai importar onde você está, que você vai enxergar, né? Então eu vou estar lá, mas eu quero levar o máximo comigo. Eu quero que todos os meus amigos, todos os meus clientes, todos aqueles que passaram na minha vida tenham a oportunidade de ouvir. Amém? Amém? Espero que você pense assim também, que eu tenho toda a minha família lá, né? Toda uma filharada, netaiada, primaiada, aquela galerinha, todos os mandinzinhos, né, dona Terezinha? Todos os mandinzinhos, tudo lá. Porque Deus é amor. E Ele só espera que a gente faça isso também. Que a gente retribua para Ele, não. A forma de retribuir para Ele é falar dele, é demonstrar esse amor. Então depois, mais adiante, vocês vão ver, João vai continuar falando sobre quem é o Espírito, o amor de Deus, e como esse amor vence o mundo. Como esse amor, lá no 5 vocês vão ver como é que esse amor vence o mundo. Então você vai ter que esperar mais umas 2 semanas aí, até saber como esse amor vence o mundo. Mas o que eu posso já adiantar para vocês, esse amor só vence o mundo na dependência dele. A gente precisa depender exclusivamente dele. E saber isso, que paternidade, e nós vivemos não a nossa geração, mas a geração que a gente está vendo aí, que não conhece pai, né? Dona Aurora, Dona Terezinha, Dona Maria tinham pais mais severos, né? Pais mais, é assim que funciona, é do meu jeito que funciona, tu tem que fazer assim, mas eram pais presentes. A geração de hoje só tem pais ausentes. Então eles não conseguem, quando fala que Deus é pai, eles não conseguem entender isso. Como a nossa geração muitas vezes fala que Deus é pai, sabe, mas meu pai não era um bom pai, meu pai era bruto, meu pai era duro, a gente só via Deus duro, um Deus bruto, um Deus de guerra, que queimava tudo. A geração não conhece pai. Aí diz, Deus é pai, tá, mas meu pai me abandonou. E aí? Como é que a gente explica isso? Como é que essa paternidade de Deus na geração que está aí, na geração que está vindo? E as nossas gerações levavam ali 20 anos para mudar, 30 anos, agora não, 10 anos já mudou totalmente. A geração de 10 anos atrás é totalmente diferente da geração de hoje. Então, lidar com os adolescentes tem queimado em nós. Lidar com os adolescentes, de novo, depois de algum tempo, tem gerado em nós um mover de Deus que fazia tempo que a gente não sentia. Então, o meu desafio para vocês e a minha declaração para vocês é que assim que vocês começarem a se mover em direção de Deus, vai queimar em vocês também. O fogo do Espírito Santo, o verdadeiro amor vai queimar em vocês. Mas se permitam se mover, se desafiem a se mover. Sejam intencionais no que vocês estão fazendo. Não se reúnam só mais, como Paulo diz, as reuniões de vocês não servem para nada. As reuniões de vocês, as ceias que vocês fazem não servem para nada, é pior do que se não fizessem nada. Sejam intencionais. Volta a ter o chazinho lá em casa para chamar as amigas com intenção. Se é uma forma que dá para fazer, dá. Vamos jogar bola, vamos, mas tudo intencional. O homem jogar bola sempre dá problema, porque aí eles vão intencional falar Jesus e sai se chutando depois. Sempre foi complicado. Futebol para evangelizar sempre foi complicado. Sempre dá briga. O homem é muito competitivo. Então assim, se permitam. A gente, e concluindo assim, o verdadeiro Filho de Deus tem descrições muito claras na sua Escritura, que João vai nos fornecer. Os filhos de Deus são o quê? Imitadores do Senhor, porque a gente herdou a natureza dele, então a gente vai imitar. Então quando a gente vê o Pai, e aí a gente volta de novo no que a gente está falando, de ter comunhão com Ele, de andar com Ele. A gente só vai imitar se a gente enxergar. Porque nós herdamos a natureza dele. Isso é interessante, O propósito de Deus. Qual era o propósito de Deus desde o início da criação? Aí a gente volta lá no abismo ligado. Qual era o propósito de Deus no início da criação? Comunhão. Que nós tivéssemos comunhão com Ele. Ele queria ter comunhão. Se ele precisasse de que alguém louvasse, já tinha os anjos. E com certeza eram muito mais afinados do que a gente. E teriam muito mais poder do que a gente.
Então Ele nos criou para que nós tivéssemos comunhão. E o pecado fez o quê? Nos separou. Criou lá o abismo, né? Nos separou de Deus. Então Jesus veio para quê? Para restaurar isso. Para que a gente tivesse comunhão com Ele, né? Então, essa natureza. E Ele nos fez... Quando Deus fez o homem, Ele fez o quê? A sua imagem e semelhança. Com a sua mesma natureza. Então a gente herdou isso dele. Nós fomos adotados. Agora nós somos filhos adotados por Ele, né? E não é aquela adoção que a gente fica, será que vai dar certo? Né? E é outra dificuldade que a gente também tem, né? Que filho adotado nunca se sente em casa. Filho adotado muitas vezes quer buscar o pai, quer não sei o quê, a gente fica com medo disso, daquilo. Mas a nossa adoção com Deus, a nossa adoção por Deus, ela é perfeita. É aquela adoção lá da época dos judeus. Tu é filho agora? Não, mas tem 40 anos, mas eu te adotei, agora tu tem o mesmo direito do outro. Então, Deus nos adotou, não importa qual idade que você tem, Ele te adotou desde o início. Tá? Então, eles herdam a natureza e amam os seus irmãos. Aí que tá. Né? E é outra coisa que a gente tem vivido, que eu já tenho dito para vocês desde a primeira vez, quando a gente foi lá para Tades, que a gente tem sentido um amor pelas pessoas e das pessoas. Igual a gente sentia lá no início, quando a gente vinha aqui. Né? A gente tem dificuldade de estar longe aqui, tudo é mais longe, tudo é mais perigoso. Cara, a galera sai não importa se é culto, terça, quarta, quinta, sexta, sai e querem comer. Querem estar junto. Ele estava na praia, o pessoal mandando mensagem: vocês estão onde? Vem, vamos comer, vamos fazer churrasco, vamos estar juntos. Né? Amanhã a gente já tem uma janta com mais 2 casais lá. Então a gente tem uma vida social muito forte nesse sentido, mas com intenção, com intencionalidade, de estar comungando, de estar vendo as pessoas, o que Deus está fazendo na vida delas, o que Deus está fazendo na minha, e vamos conversar e estar junto. Então que a gente possa refletir, né? Que esses princípios não é uma religiosidade, agora eu vou no domingo, eu vou na sexta, eu vou na célula. É uma vida normal, é a vida do dia a dia, né? Porque o filho, ele não se preocupa. O filho não se preocupa. Alguma vez as filhas de vocês perguntaram: como é que está a despensa? Tem alguma coisa para comer? Eu não lembro, só depois de adulto, é claro, mas eu não lembro nenhuma vez na minha infância e adolescência perguntava: tá faltando alguma coisa na geladeira ali? Não. Vai lá na geladeira e ainda reclama quando não tem, né? Então a gente não pode estar se preocupando com que Deus, porque não tem gente, Deus vai prover. Então eu quero desafiar você sempre que você sair de casa para vir na igreja, você venha orando e perguntando: Senhor, o que tu quer que eu faça? Aonde tu quer me usar? Né? De que forma tu quer me usar? Nem que seja dando um sorriso para alguém na sinaleira, né, que está ali pedindo, mesmo que você não queira contribuir, você não precisa virar o rosto, né? Porque essas pessoas também precisam, também são filhos não, mas também são criaturas de Deus que precisam se tornar filhos dele, né? Então a gente está num desafio, gente. O meu desafio para vocês é o mesmo para mim, diário. O que Deus quer fazer na minha vida? Como Ele quer me usar como filho? Como Ele quer me usar como ferramenta dele? Eu preparei uma canção e eu quero desafiar vocês agora. Ficar de pé. Se você conhece, canta. Feche os seus olhos. Aproveita que tem pouca gente, ninguém vai julgar vocês aqui. Vamos fazer uma coisa meio diferente aqui. Vamos fazer uma oração aqui. E essa canção fala que eu não sou mais escravo do medo. Eu sou filho de Deus. Amém? Então assim, não seja escravo do medo. Que medo que as coisas não aconteçam como eu espero, que as coisas não aconteçam da forma que eu pensei que elas têm que acontecer. Não seja escravo do medo que for, que você é filho de Deus. Feche os teus olhos, ouça a letra da música. Ouça a letra da música, deixa ela falar contigo. Deixa que Deus possa ministrar o teu coração nessa noite. Dos meus medos me salvou. Eu não sou mais escravo do medo.
pessoas. Você é filho de Deus, filho amado, filho adotado por Deus. Somos todos iguais, somos todos amados da mesma forma. Antes de nascer, escolhido fui, o meu nome me chamou. De novo nasci Senhor Deus, em sua vem te fazer família. presente nessa noite. O seu sangue Vem te derramar, Espírito Santo, sobre nós. Que nós possamos dizer: sou mais escravo do meu. Eu sou filho de Deus. sim, Senhor, somos teus filhos amados. E nós declaramos nessa noite: tira de nós todo medo. Tira de nós, Senhor Deus, o medo que afasta cada um de nós, Senhor, daquilo que nós fomos feitos para ser. Nós fomos feitos para ser teus filhos, para ser amados por Ti, para ter comunhão contigo. Então que o medo não permita que a gente se afaste. Que o medo não permita, Senhor Deus, que eu entenda o quanto Tu me amas, o quanto Tu és fiel, Senhor Deus. Tira todo o medo de nós nessa noite, afasta, Senhor Deus, esse medo que pode estar me afastando de Ti. Que a gente possa entender que a plenitude da igreja está em Ti, Senhor Deus. Que a plenitude do conhecer de Ti vem de Ti. Não vem de nós, não vem do que fazemos. Nada que possamos fazer vai nos afastar ou nos aproximar de Ti. É o Teu amor, Jesus. É Tu que morreu naquela cruz por nós, para que nós pudéssemos ser Teus filhos, para que nessa noite a gente pudesse dizer aqui: obrigado, Pai. Obrigado porque eu sou Teu filho. Obrigado porque Tu me amou primeiro e porque o Teu sangue derramou naquela cruz lá. Se você nessa noite aqui tem algo que está te afastando de Deus, não vou nem chamar para vir aqui na frente, não precisa isso. Mas se você tem algo, algum medo, alguma dor, algo do teu passado, algo do teu presente que não tem permitido que tu entenda plenamente a vontade de Deus na tua vida, ou que não tenha permitido que você tenha se entregado plenamente ao que Deus tem para ti, que você possa baixar a tua cabeça e colocar diante dele nesse momento. Que você possa dizer para Ele: Pai, está difícil, Pai, está duro de suportar, Senhor Deus, eu preciso de Ti, Senhor Deus. Tira o choro do meu coração, derrama em mim o Teu Espírito Santo e transborda em nós nessa noite aqui, Senhor Deus, para que nós possamos sentir a Tua presença. Vem, Senhor, se você está precisando de uma oração, por favor, peça ajuda, declare a Deus: Deus, eu preciso de Ti. Peça ajuda aos seus líderes, peça ajuda daqueles que estão perto de Ti. E se você conhece alguém que precisa de ajuda, seja o braço, seja a mão de Deus na vida dele. Estenda a tua mão e diga: meu irmão, eu estou contigo, vamos orar. O que a gente pode fazer como igreja? Nós somos poucos aqui, meus irmãos, mas isso para Deus não importa o número. Para Deus não importa quantas pessoas, e sim o quanto essas pessoas que aqui estão querem Ele, o quanto essas pessoas precisam dEle, e quanto elas dizem: Senhor, nós Te amamos. Nós Te amamos porque Tu és fiel, Tu és Deus. Então vem Te derramar, Espírito Santo, que a gente possa dizer, que a gente possa declarar: eu não sou mais escravo do medo, eu sou filho de Deus. Amém. Então vem Te derramar, Senhor. Te derrama. Que nessa semana a gente possa sentir o Teu toque, que a gente possa sentir o Teu mover, o Teu fluir em nós, Senhor Deus, e que as pessoas possam Te ver em nós, que as pessoas possam ver o derramar de Ti na vida de cada um de nós. Amém. Como já foi dito tantas vezes, nós somos falhos e fracos, mas Tu és poderoso, Senhor Deus. Tu és o Deus, toda honra e toda glória ao Teu nome. Em Teu nome, Jesus. Amém.